Olá amigos, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, hoje nós vamos falar sobre a posse do governador Wellington Dias. É o quarto mandato no governo do estado do Piauí. Aliás, poderia ser o primeiro, não faria a menor diferença. O governador ele não prestou contas dos mandatos anteriores. Ele apenas fez aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é a ilação sobre temas futuros, sobre promessas que não irão se cumprir. Inclusive, ele falou, na verdade, sobre uma coisa que me deixou pensativo, a questão energética. Ele disse no seu discurso de posse no quarto mandato que resolveu o problema da energia elétrica no estado do Piauí. Imaginem os senhores que desde o ano de 1997, portanto, deixe fazer os cálculos, não como a sua mentora Dilma, mas como uma pessoa normal faria. Pelo menos 7 anos, e essa conta é bem uma conta de petista, né? O número 7. 7 anos antes desse moço chegar, desse senhor chegar, ele já é um senhor, ao governo do Piauí, que a CEPISA é federalizada. Portanto, todos os investimentos em energia elétrica são do governo federal. Portanto, ele não prestou contas de nada. Ele disse que faltam 18 mil pessoas para que a energia elétrica seja universalizada no estado do Piauí. Aí eu fiquei pensando, universalizar a energia elétrica no estado do Piauí é a mesma coisa que universalizar essa sistemática de gambiarras, porque o projeto Luz para Todos não é mais do que gambiarra para todos. Então, melhorou um pouquinho o sistema de energia elétrica de 2016 para cá, quando o presidente Michel Temer assumiu, que foi o presidente mais defenestrado, mais odiado, por conta da propaganda negativa feita por essa cambada de petistas, que é o que eles mais sabem fazer, que é exatamente assassinar reputações. Enfim, mas o que marcou realmente a posse do governador número 4, né, no mandato número 4, foi o semblante atormentado, entristecido e suado, porque suando em bicas, como não bastasse a temperatura nada amena de Teresina no dia 1º de janeiro de 2019, não é? Ainda colocaram um toldo, muito embora se colocasse ali aqueles climatizadores gigantes, mas a grande quantidade de pessoas não permitiu realmente que houvesse a climatização do ambiente. Então todo mundo com aquelas fatiotas, gravatas, interessantíssimo, depois eu falo mais sobre essa parte, mas é todo mundo suando em bicas. E o semblante atormentado, entristecido do governador, da primeira-dama e da vice-governadora. Eu acho que o dela, da vice-governadora, era por não acreditar naquilo ali, porque primeiro já foi senadora sem ter um voto, e agora vice-governadora de novo sem ter um voto. É muita sorte. Então ela ficava assim, sem saber se sorria ou se chorava. Agora ele, a gente sabe bem o porquê, não é? Com tanta operação policial, com tanta obrigação agora, porque antes ele não tinha. Antes era o governo federal, era só colocar na conta do governo federal, receber dinheiro de convênio, colocar na conta única, depois devolver a conta gotas. O Tribunal de Contas da União fala bem sobre isso. Inclusive ele responde, e nem podia ser candidato a senador, nem podia ser, esse mandato que terminou no dia 31 de dezembro de 2018, nem era para ser mandato. Só foi por quê? Por conta do que eles chamam no direito, não é? Aquele jeitinho brasileiro, não é? Que no direito eles dão, eles ajeitam, aquele arrumadinho, aí vão esticando, tem um advogado aí, alguma coisa Nogueira, botou, ele conseguiu ser candidato a senador, depois já tinha sido condenado, com base na lei da ficha limpa, por conta dessas histórias aí, que é a agiotagem com dinheiro público. Pegava o dinheiro do convênio, jogava na conta única, depois devolvia, então não prestava contas do dinheiro do convênio. Essa malandragem aí que esse pessoal do PT é bem especializado em fazer. Pois bem, então agora não tem mais isso. Está aí a Operação Topic para mostrar na Polícia Federal, da Polícia Federal na Secretaria de Educação, e tem outras operações, Secretaria do Meio Ambiente, a ADAP, que é a Agência de Defesa Agropecuária, são inúmeras operações. E o fato de que agora o Brasil vive um novo momento. Responsabilidade fiscal,
transparência pública, obediência aos princípios da legalidade. Então, ele tem realmente motivos de sobra para se preocupar. Motivos de sobra para se preocupar. Com relação ao discurso, isso talvez seja o de menos, né? O gambiarra para todos, primeiro, não tem absolutamente nada a ver com o governo do Estado, é governo federal. CEPISA, federalizada, 7 anos antes. O camarada ainda tem coragem, quer dizer, ninguém aguenta mais esse estilo Pinóquio do governador se comportar. Bom, a única coisa que ele encontrou foi essa história da energia elétrica, que não tem nada a ver com ele. Isso era coisa do governo federal, que enquanto o PT esteve no poder, gambiarra para todos. Melhorou um pouquinho depois que o Temer assumiu, porque aí os investimentos realmente foram realizados. Embora a gente saiba que também tenha os seus percalços, as suas dificuldades, havia interesses de natureza política dentro da ação do então presidente Michel Temer, que cedeu lugar no dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, para o novo presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, já se reúne com os ministros, já dá posse aos ministros para começar um novo trabalho, um novo momento. Agora, aquele suor, aquela gente fatiotada, aquela temperatura e aquele todo, imagine, sob o calor inclemente de Teresina. Gente, o mau cheiro naquele local, apesar do perfume, né, aquela perfumária francesa, sei não. Bom, vamos aqui ao hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Primeira-dama, Rejane Dias. O governador cantou bem o hino nacional. Todas as estrofes, todos os versos, tudo bacana. Agora, a primeira-dama estava parecendo aquele jogador de futebol. Os jogadores da seleção brasileira, de um modo geral, como eles são de uma época pós o regime militar, no regime militar todo mundo era obrigado a perfilar, não é? Diante da bandeira nacional, diante da bandeira do estado e da bandeira do seu município. E da bandeira da escola. Eram 4 pavilhões. Aí você cantava os hinos. Nacional, da bandeira, do município. Cantava os 3 antes de entrar, aí depois foram tirando, né? Porque achavam que perdia muito tempo. Quer dizer, estimular o sentimento cívico, o sentimento patriótico, o sentimento identitário, cultural, é perder tempo. Aí tiraram isso aí. Deu no que deu. O governador é porque gosta de ler, diz ele. E gosta, porque ele sabe cantar o hino todinho. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E a primeira-dama não conseguia cantar, rapaz. Uma estrofe atrás da outra e a mulher ficava só batendo a boca. Eu fiquei assim, passado, porque eu pensava que ela foi secretária de Educação, já está no 2º mandato de deputada federal, já tinha sido deputada estadual. Para mim, que lá na Assembleia eles botavam sempre, pelo menos todo ano. E quem é secretário de Educação tem que comparecer nas escolas de vez em quando, uma execução de hino aqui e acolá, a pessoa tem que perfilar, botar a mão aqui no coração e cantar o hino. Tem que cantar o hino, o primeira-dama, e não ficar só fazendo assim com a boca, mexendo com a boca. E aquela parte final é que eu acho bonito, né? Quando o brasileiro forte ergue a mão e desafia o peito à própria morte, aquela parte ali essa foi boa. Não deu, né? Não deu. A primeira-dama, secretária de Educação, 4 anos. E outra coisa, sem contar que a Secretaria de Educação foi militarizada. Só tinha lá militada gente da PM, era major, coronel, era capitão, era de capitão para cima. E todo mundo lá obrigado a saber o hino nacional. Quer dizer, eita aqui essa bola. Eles vão dizer que eu estou com a gola torta. Mas a primeira-dama não sabe. Secretária de Educação e ex-secretária não sabe. Cantar o hino, não. Outra coisa ela pode saber, mas cantar o hino, amigo velho, amigo do peito, isso ela não sabe. E isso é uma vergonha. Você me permita, independente do que você é petista ou esquerdista, solista, entendeu? Canalista, porque a pessoa que não preserva os seus valores pátrios, sinceramente, eu não sei a que patamar eu te relego, tá? Nessa câmera aqui, ó. Não sei a que patamar eu te relego. Não saber cantar o hino nacional, isso é absurdo, cara. É patético. Se não for um absurdo, é patético.
para quem foi para quem é primeira-dama, para quem foi secretário de Educação, ficar lá. Ai, ai. Só mesmo no Piauí, viu? Duvido que a primeira-dama de São Paulo não saiba cantar o hino de São Paulo. Quer dizer... Bom, mas a vice-governadora, essa aqui, não a outra, da outra eu também tenho algo a dizer, a que saiu. Mas essa que entrou, Regina Souza, Sindicato dos Bancários, sindicalista, né? É sua história, sua biografia é sua história. E essa senhora não tem mesmo história, não tem mesmo. A única coisa que ela soube fazer foi pegou lá um negócio lá, um estandarte de Lula livre, Lula livre, Lula livre. Então, apologia ao crime é crime, está na lei. Apologia ao crime, minha senhora, é crime. Como é que se usa uma estrutura de Estado dentro de um palácio? Como é que se usa uma solenidade de posse, que é uma estrutura culturalmente identitária, como estrutura de poder, para fazer apologia ao crime? Como é que se usa um cargo público? Vice-governadora do Estado? Isso é apologia ao crime. Ficar defendendo, se você quisesse ir lá para a praça pública, num ato do seu sindicato dos bancários, do seu sindicato de pelegos, que se manifesta à custa do dinheiro público, entendeu? Também é crime, porque é o dinheiro público que paga as manifestações desse bando de sindicalistas que não tem o que fazer. Mas isso que foi feito em palácio, isso deveria merecer uma denúncia do Ministério Público, se tivéssemos. Se o tivéssemos, ali mesmo estava a OAB representada, que já poderiam representar. Ali mesmo estavam presentes várias autoridades públicas que já poderiam representá-la criminalmente por fazer apologia ao criminoso, ao maior picareta de todos os tempos da história do mundo, que é a esse senhor a quem a senhora se referiu aí. Apologia a esse criminoso de São Bernardo do Campo. Poderia ser de Garanhuns, mas ele renega as suas origens nordestinas. A não ser quando está em campanha eleitoral para dizer que os paulistas, que são os que absorvem a mão de obra do Nordeste, que foi sugada por esse PT infame. E depois foi aclamada pelas mulheres ali presentes, quando ela recebeu, assinou lá um termo de posse, né? Teve lá uma senhora toda vestida de vermelho, teve sua largura, foi lá, aí entregou para ela termo de posse largo, assim o termo, entregou. Tá aí. Assine aí, senhora. Aí quando ela assinou, bateram palma. Bateram palma para essa senhora, aí ela... pessoal lá. Aí ela... Aí eu me lembrei que fizeram isso porque ela é mulher. Mulher que silencia diante das atrocidades que se pratica contra mulheres no estado do Piauí. Centenas de mulheres assassinadas no estado do Piauí. Na maternidade Evangelina Rosa, em que 250 crianças natimortas todos os anos, 2 anos, 500 crianças natimortas. É o relatório do Sindicato dos Médicos, da Associação Médica, do Ministério Público do Estado. Recentemente agora, numa comissão da Assembleia Legislativa, ligada ao próprio governo, solicitada por deputados do governo, de que faz parte a senhora vice-governadora. Representante das mulheres, das mães mortas. Centenas de mães mortas. E o silêncio da vice-governadora representante das mulheres. Que bandalheira esse Estado está vivendo, hein? Que contradição esse Estado está vivendo. Nós não temos mais Estado. O Estado desistiu de si mesmo. O Piauí desistiu de si mesmo. Quando acontece um absurdo desses. Isso é um absurdo. Essa senhora faz silêncio diante do infame assassinato de criancinhas na maternidade Evangelina Rosa. Lá o hospital infantil, Lucílio Portela, o teto que desaba ou que ameaça desabar sobre as crianças e sobre as mães que acompanham as crianças no hospital infantil Lucílio Portela. E ela em silêncio.
para não ofender o governador. Sua santidade, governador, que não pode ser ofendido, que não aceita críticas, que persegue jornalistas e faz cara de santo. Porque de santo ele só tem essa cara. Aliás, também de índio ele só tem essa cara. Na verdade, a cara dele mesmo é a de vampiro brasileiro, Bento Carneiro. Bento Carneiro. Sinceramente, mas que Piauí é esse que nós vivemos, hein? Aclamada como representante das mulheres e não diz nada, absolutamente nada, diante do crime que se pratica todos os dias. Foi interditada a maternidade Evangelina Rosa. E nem uma palavra dessa representante das mulheres. Centenas de mulheres, centenas de crianças natimortas. Sabe? Mas eu vou adiante. Essa gente não merece confiança. Eu fiquei olhando ali, é uma crônica, não é? Olhando ali o senhor Ciro, Temístocles, sentadinhos lado a lado, conversando, mas nos bastidores eles estão se esfaqueando pela presidência da Assembleia. Não que o Ciro tenha nada a ver com isso, porque ele é um senador da República, ele não tinha que descer da senatória para se meter em eleição de Assembleia, mas mesmo assim ele está fazendo isso. Ele tinha que trazer recursos para o Estado, embora todo dia a gente, agora mesmo eu recebi 49 milhões de reais trazidos pelo senador Ciro, pois cadê esse dinheiro? Rapaz, é o seguinte, se toda vez que aparece uma matéria dessa imprensa do Piauí, estranha imprensa do Piauí, estranha imprensa mensaleira do Piauí, dizendo que esse senador trouxe algum centavo para cá, fosse verdade, isso aqui não era mais Piauí. Isso aqui era Santa Catarina, isso aqui era Paraná, isso aqui era São Paulo, isso aqui era o estado de redenção, era o estado mais rico do mundo, era o welfare state, era um estado sueco, suíço, Finlândia, a Finlândia piauiense. Não tem nada a ver, 49 milhões de reais, agora é recente, final do ano. Não sei nem para quê, eu nem abro, não vou abrir, porque eu sei que não é verdade. Se fosse verdade, estaríamos em outro lugar, no paraíso terrestre. Eles ficam conversando ali numa boa e tal, mas não é verdade. Eles não são amigos, eles estão se esfaqueando, eles estão brigando pela presidência da Assembleia, como se fossem grandes amigos que não são. Bom, e para finalizar, mas nem tanto, o grande senador eleito Marcelo Castro, deputado federal Marcelo Castro, N mandatos, inúmeros mandatos, e sua elegância, inaudita elegância, sua gravata parisiense, em pleno sertão, em plena caatinga nordestina, Teresina cercada pelos dois rios e seu calor dos trópicos. A fatiota não colou, né? Porque o calor dos trópicos não permite, e desce suor. Não colou por causa daquele toldo que foi colocado para confundir os possíveis terroristas, será? Colocaram até snipers. Eu falei 200 homens, mas ele me deram um drible. Na verdade, ele usou foi 10% do efetivo policial militar do Estado. Ele usou 500 homens na segurança da sua posse para o 4º mandato. Agora, por quê? Ninguém sabe. A fatiota do Marcelo Castro serviu apenas para amplificar a sudorese do Marcelo Castro. A gravata parisiense, então, nossa senhora. Eu queria falar mais sobre o discurso da vice-governadora que saiu, né, da sainte. Mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e eu quero dedicar um vídeo apenas para a doutora Margarete Coelho. Apenas para ela. Ok? Bom, e também para aquele toldo. Rapaz, aquele toldo, ele tem personalidade própria. Pensa bem, como ele tem personalidade própria. Aquele toldo foi fantástico, gente. Fantástico. Se você gostou, coloca lá, gostei. É o like, né? Eu gostei. Se inscreve no canal para receber notificações de futuros vídeos. E manda dizer para os teus amigos, teus familiares. Eu vou precisar disso, tá bom? Para a gente crescer no YouTube. Já que o ano é novo, você tem um canal que fala sobre o estado do Piauí. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Um abraço. Valeu!